não se surpreenda, o evangelho causará alvoroço. Vez ou outra, a nossa panela evangélica da internet entra em ebulição. Alguém faz uma piada, solta uma palavra de deboche, o Porta dos Fundos faz um especial de Natal, uma escola de samba ironiza ou deboche de algum aspecto da nossa fé, e de repente todos os crentes só têm um assunto, só falam daquilo. E tudo bem, o meu objetivo com essa reflexão não é dizer se você pode ou não protestar, se você deve ou não deve falar, se você deve ouvir calado. Não é esse o meu foco aqui. Mas o que me chama atenção na maioria dessas reações são as expressões de surpresa, quando as pessoas reagem com uma aparente surpresa, com expressões do tipo: como puderam dizer algo assim a nosso respeito? Como puderam ser tão irônicos? Como puderam debochar assim da nossa fé? Parece que se esquecem de que o nosso Mestre foi crucificado. Jesus foi morto por anunciar o Evangelho, por pregar a salvação, por se apresentar como Salvador. Será mesmo que nós temos motivos para nos surpreender, para sermos pegos assim de surpresa com uma piada, com um deboche, com alguma palavra de zombaria? Nós deveríamos estar prontos para isso, esperando por isso. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Não deveria ser para nós motivo de surpresa que o Evangelho cause alvoroço, que o Evangelho cause tumulto. Nós deveríamos estar cientes disso, conscientes de que isso vai acontecer, e deveríamos seguir em frente, anunciando a verdade do Evangelho, pregando aqueles que quiserem ouvir e recebendo aqueles que aceitarem essa pregação. E perder menos tempo nos indignando ou nos surpreendendo com aqueles que se opõem ao Evangelho, porque sempre foi assim. Hoje a nossa leitura, no livro de Atos, no capítulo 17, nos coloca na sequência dessa viagem missionária, dessa segunda viagem missionária de Paulo. E o texto vai nos relatar a passagem dele pela cidade de Tessalônica, pela cidade de Bereia, pela cidade de Atenas. E nessas três cidades, o que nós vamos ver é que os apóstolos passam por ali, anunciando o evangelho, pregando, fazendo isso de diversas maneiras, de acordo com a cidade em que estão, de acordo com o perfil das pessoas que vão abordar. A abordagem em Atenas, por exemplo, é muito diferente da abordagem na cidade de Tessalônica, que é diferente da abordagem na cidade de Bereia. Mas independente da cidade, independente do povo, independente da abordagem, uma coisa continua sempre presente: a pregação do evangelho causa alvoroço, causa tumulto, causa a reação daqueles que se levantam para se opor à verdade do evangelho. E isso fez e sempre fará parte da pregação sincera e genuína do evangelho da salvação em Jesus Cristo. Continuemos então anunciando com coragem, como Paulo, como Silas, como os demais apóstolos sempre fizeram. Nesse capítulo 17 nós temos, por exemplo, Paulo em Tessalônica. Ele vai à sinagoga, ele vai por sábados, 3 sábados seguidos, anunciando, discutindo as escrituras com o povo, explicando como Cristo, como Jesus era o Cristo esperado, o Salvador esperado, como Jesus cumpriu a profecia, como ele era o Salvador. E o texto vai nos dizer que alguns dos judeus o ouviram, foram convencidos, se uniram a Paulo e Silas. Também muitos gregos tementes a Deus, muitas mulheres de alta posição creram e se uniram a eles. Mas também alguns dos judeus, e muitos desses judeus, ficaram com inveja, começaram a agir com desordem, juntaram outros desordeiros, desocupados, montaram uma multidão para causar tumulto, para se oporem a eles, tentaram arrastá-los diante de autoridades, acusá-los de crimes, chegaram a dizer: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Perceba que aqueles que causavam o tumulto, que causavam os transtornos, que causavam o alvoroço, agora acusam aqueles que pregavam o evangelho pacificamente, tranquilamente, de causarem alvoroço. As acusações falsas, as falsas
os falsos argumentos, as falsas suposições sempre fizeram parte dessa relação de acusação diante daqueles que anunciam o evangelho. E o que os apóstolos fazem? Eles continuam anunciando. Quando as perseguições se intensificavam demais, eles não podiam estar num determinado lugar, eles se retiravam e iam para a próxima cidade e continuavam fazendo aquilo que Deus os havia dado a fazer. Continuavam anunciando o evangelho. Fizeram isso em Tessalônica, fizeram isso em Bereia, depois fizeram isso em Atenas. Na saída, quando eles vão para Bereia, por exemplo, e esse é um destaque interessante da gente fazer, Bereia é a exceção. Em Bereia, existe algo tão específico, tão peculiar, que Lucas destaca dizendo que os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Essa era a exceção. Um grupo de pessoas que ouvisse com atenção, com vontade, com a mente aberta a pregação do evangelho, chamou tanta atenção porque justamente não era a regra. E ele vai dizer que eles eram mais nobres do que os outros, os de outras cidades, porque eles ouviam atentamente, consideravam, eles iam para as escrituras para confirmar e para ver se aquilo que Paulo ensinava estava de fato de acordo com as escrituras. E que bom seria que sempre fosse assim, que todas as pessoas do mundo fossem assim. Mas não é, não será. Essa não é a regra, essa é a exceção. Tanto que, mesmo em Bereia, onde eles estavam sendo bem recebidos, aqueles de Tessalônica, que tinham causado tumulto, souberam que eles estavam em Bereia e foram para lá também causaram alvoroço ali, a ponto de que Paulo teve que sair também fugido ali da cidade e segue a sua viagem para Atenas, e depois os outros vão encontrar com ele lá. Em Atenas, Paulo chega, Paulo se surpreende, se indigna ao ver aquela quantidade de ídolos, quantos deuses aquele povo adorava, quanta a idolatria estava presente na vida daquela sociedade. Ele tenta debater, ele tenta conversar, ele entende a cultura, ele argumenta e traz pontos lógicos de argumentação, ele apresenta a mensagem do evangelho, fazendo gancho ali com aquilo que ele consegue absorver e que ele conhecia daquela cultura. Ele é ouvido por alguns poucos, ele é zombado, ele é debochado por outros. O texto vai dizer que alguns riram com desprezo, mas outros disseram, olha, queremos ouvir mais, volta depois em outra ocasião para a gente conversar mais sobre isso. Mas alguns, inclusive, se juntaram a ele, alguns creram e se juntaram a eles. Nessa jornada de anúncio do evangelho, de pregação da verdade de Jesus, nós devemos estar cientes de que os tumultos farão parte. As críticas, as zombarias, as desconfianças, o desprezo, essas reações são esperadas e devem ser esperadas. O próprio Jesus nos disse que ele foi odiado pelo mundo, ele foi perseguido e nós também seríamos, não seria diferente com a gente. Por isso, nessa reflexão de hoje, o que eu trago para você pensar e para que você medite sobre isso é: não se surpreenda que o mundo seja mau, não se surpreenda que o mundo se levante contra a verdade, contra a bondade, contra os valores do evangelho. Não se surpreenda que aqueles que detestam a Deus façam filmes, façam documentários, façam desfiles e debochem da nossa fé ou do nosso Senhor. Ele já sofreu coisa muito pior, ele foi crucificado, eu insisto nisso. Uma palavra, um deboche, uma zombaria, nada que hoje possam fazer na ausência de Cristo será pior do que o que já fizeram com ele aqui nesse mundo. Por isso, não se surpreenda. Não quer dizer que você não deve se indignar, que você não deve se sentir mal com isso, ou que você não deva argumentar, que você não deva ensinar, que você não deva advertir sobre a verdade, porque a pregação do evangelho é isso, é anunciarmos sim a verdade, é fazermos e trazermos palavras contra o pecado, anunciando e advertindo as pessoas contra o perigo de ignorarem a verdade do evangelho, adverti-las sobre as consequências do pecado. Tudo isso faz parte dessa jornada. Mas o meu ponto é, não se surpreenda e não se deixe desanimar por essas palavras de oposição, de ironia, de desprezo.
Essas reações farão parte da jornada de todo e qualquer um que se proponha a anunciar a verdade do Evangelho. Pregue com honestidade, anuncie com conhecimento, anuncie com fidelidade a mensagem do Evangelho, de acordo com o que é apresentado nas Escrituras. Esteja pronto para receber a oposição, mas, acima de tudo, estejamos esperançosos e prontos para receber aqueles que o Senhor há de nos acrescentar nessa jornada de pregação do Evangelho. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, eleitos pela soberania e pela sabedoria do nosso Deus, esses hão de ouvir a mensagem do Evangelho, hão de receber essa pregação e teremos a alegria de colher os frutos dessa pregação sincera, verdadeira e cuidadosa das verdades do Evangelho, assim como Paulo e os demais apóstolos também experimentaram ao longo dessa jornada. Por isso, deixemos as surpresas de lado, deixemos o escândalo de lado, enfrentemos de maneira adequada, de maneira sábia, as oposições que se levantam contra o Evangelho, contra a Igreja de Jesus, mas sigamos em frente, confiantes, sabendo que o nosso Senhor enfrentou coisa muito pior, coisas muito piores do que nós enfrentamos hoje, do que nós poderíamos enfrentar hoje. E prevaleçamos, permaneçamos firmes, amando o nosso Senhor, anunciando a mensagem do Evangelho a todo aquele que estiver disposto para ouvir. Quer nos encontremos com pessoas como as de Bereia, que estavam ali com a mente aberta, ansiosos por ouvir e por conferir as Escrituras, quer nos encontremos com pessoas que talvez nos recebam com um desprezo, com um desdém. Anunciemos a todos aqueles que pudermos a verdade do Evangelho e estejamos prontos para experimentar também os transtornos, os alvoroços que serão causados em função dessa pregação. Que Deus nos dê sabedoria para discernir como reagir, como falar, como agir, mas que Ele também nos dê a sabedoria de não nos escandalizarmos com qualquer palavra de oposição que se levante contra nós ou contra a pregação do Evangelho. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado, que possa ser edificado por ela. Perseveremos anunciando a Jesus Cristo e a vida que só nele há. Que Deus abençoe você. Volta amanhã, nós seguimos lendo o livro de Atos e refletindo a cada dia num novo capítulo. Deus te abençoe.